Ah, tem um hi no começo. Hi? É, hi. Hi? Hi? Hi. Hi? Hi. Hi? Isso. Hi! E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Hoje eu estou aqui com a psicóloga Nayara Darim. Ela vai falar um pouquinho da prática dela e daqui a pouco a gente vai entrar no assunto desse vídeo de hoje. A profissão de psicóloga não é muito fácil quando a gente sai, né, da faculdade. Dá muita saudade daquele milhão de atendimentos que acontecem no último ano. Nem me fala. Quando a gente vai pra prática, a gente vê que a psicologia é muito necessária em todos os ambientes, mas a gente vê também que a psicologia é muitas vezes confundida, né, com outras práticas, com manipulação, com direcionamento de pensamento, e a gente sabe que não é essa a ideia da nossa profissão. Você trabalhou no CRP, Trabalhei. aqui de São José do Rio Preto. Sim. Qual que é a principal diferença entre o CRP e o CFP? O Conselho Federal de Psicologia é a central, né? Ele é o que rege o país, é o que faz as leis, ele é o que aprova a parte mais em cima, digamos assim. E aí embaixo tem os conselhos regionais, que são os que estão lá para se aproximar mais dos psicólogos. O Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, que aí é a sede, é o CRP-SP. Aí dentro do CRP São Paulo tem as subsedes, que são as que vão para as cidades. E aí em São José do Rio Preto, por exemplo, tem uma subsede. Não são todas as cidades do estado que tem CRP. Todas as cidades têm uma subsede atribuída. Entendi. Por exemplo, a de São José do Rio Preto cuida de várias cidades ao redor. E aí eles colocam em pontos estratégicos, o estado está todo coberto pelas subsedes, né? Sempre tem uma subsede, que é onde os psicólogos, quando se formam, vão para fazer reunião de entrega de carteirinha, para solicitar algum documento, para votar, se eles forem votar pessoalmente, né? Na chapa que vai assumir a direção do Conselho de Psicologia. E essa votação é obrigatória? Para os psicólogos é sim. Você pode votar online ou pessoalmente. Né? Ou você pode justificar. Se não, tem uma multa simbólica, não sei se ainda é assim, mas era antes. Era uma multa simbólica de 1 centavo só para o psicólogo ter essa pendência lá no conselho, para que ele se sinta na obrigação de votar. Porque isso também faz os psicólogos tomarem mais consciência do que é o conselho. E como que eles ficam sabendo dos candidatos? Então, as chapas, elas fazem campanhas, né? Hoje em dia, como tudo, pela internet, é o jeito mais simples das pessoas ficarem sabendo sobre as chapas. Mas geralmente eles entregam materiais, saem no jornal do conselho sobre essas chapas. E aí quando você vê lá que você precisa votar, você olha o nome das chapas. A primeira coisa que normalmente a gente faz é jogar no Google, né? Então é aí que a gente vai ter as informações. E aí é como se fosse a política do país mesmo, né? Tem as propostas de cada chapa, as diretrizes, o que uma quer mudar, o que a outra não quer. Falando dessa questão de quando o estudante ele se forma. Se formou, participou da colação. E aí? Qual que é o primeiro passo em direção a adquirir o seu CRP ativo para começar a atender? Para começar a poder atuar. A primeira coisa que você tem que fazer é ir até o conselho, ou ligar no conselho, ou entrar no site do conselho e ver o que você precisa para tirar a sua carteirinha. Normalmente você vai precisar do seu certificado de colação de grau, do diploma, foto, seus documentos pessoais, né? O que a gente geralmente precisa para tirar uma licença. E aí você entrega tudo isso pessoalmente no CRP ou envia por correio. O CRP vai processar tudo isso, vai verificar se o seu diploma é válido, vai verificar se você está com todos os documentos ok. E aí vai emitir uma carteirinha. Quando emitir essa carteirinha, o CRP vai te chamar para a subsede para você participar de uma reunião. Nessa reunião são explicadas as normas do conselho. Então é aí que entra a conscientização do profissional. Aí que é dito que o CRP está lá para orientar, para fiscalizar, os psicólogos também, né? E é obrigatório participar dessa reunião. Para você pegar a sua carteirinha, você precisa participar dessa reunião. Normalmente tinha uma por mês. Eu não sei como é que tá agora, depende da agenda, né? Aí juntam vários profissionais lá. Também é interessante para você conhecer a subsede. Ver, aqui é o lugar que eu venho quando eu tiver alguma dúvida sobre minha atuação. Se eu tiver em algum momento que eu não sei como agir, a lei do conselho, o que eu tenho que fazer, o que a psicologia tem que fazer nessa situação específica aqui. Aí você vai lá no conselho para se orientar. Eles tiram essas dúvidas todas. Eles tiram por telefone também, né? Também, só ligar no conselho, falar que tá com uma dúvida e aí você vai ser encaminhado para um profissional que vai te orientar, que é esse o trabalho que eu tinha antes. Digamos que assim, eu enquanto paciente ou enquanto profissional, eu identifico que tem um psicólogo que ele não está trabalhando da maneira
correta, condizente com o código de ética e tudo mais. A gente identifica que tem uma coisa errada. Como que a gente faz pra denunciar ou pra notificar esse profissional para que ele seja, né, para que o seu RP vai lá e verifica se está tudo certo? Como é que funciona essa... Primeiramente, assim, a gente tem, às vezes, a nossa concepção da psicologia, né? A psicologia é muito ampla, tem 1000 práticas, né? Tem vários jeitos de atuar. Então, a primeira coisa seria você entrar em contato com o seu RP via telefone ou pessoalmente para saber se aquilo que te deixou com a pulga atrás da orelha realmente é uma coisa estranha ou se é uma prática válida. Entendi. Diante disso, aí você pode fazer uma denúncia. Pode ser por telefone, pode ser pessoalmente, pode ser por e-mail, pode ser anônima ou não. Então, como você preferir. Se você tiver alguma prova daquilo que aconteceu, por exemplo, o profissional não pode ensinar as pessoas sobre testes psicológicos. Uma coisa que tinha muito aqui em Rio Preto são profissionais ensinando as pessoas que estão prestando concurso público a como passar no teste psicológico. Como ser aprovado no teste, né? Isso é muito comum. Isso é muito grave. Então, a gente acha às vezes um panfleto lá, psicólogo, CRP embaixo, aula sobre palográfico. Então isso é uma prova, isso é uma coisa que você pega e você entrega no conselho. Porque tem uma prova física que tem uma irregularidade ali. E aí o CRP vai averiguar se aquilo ali é o que realmente parece ser e vai tomar as sanções necessárias. Mas se você tem uma prova, é muito importante você levá-la. Se você foi vítima de algum erro, algum problema ético de um psicólogo, aí é ideal que você não faça denúncia anônima, porque aí você vai precisar dar o seu depoimento para que aquilo consiga ser realmente um processo, né, que é o que acontece dentro do conselho. Dentro do ambiente acadêmico, né, a gente sabe que durante as aulas os professores trazem muitos exemplos, estudos de caso, contam das suas experiências e tal. Eu fico pensando qual que é o limite de você expor um caso sem quebrar o sigilo. O profissional tem a obrigação de manter o sigilo total dos atendimentos que faz, qualquer atendimentos ou não, né? Qualquer tipo de atuação profissional que ele faça, ele tem a obrigação de manter o sigilo. Então, se você vai abrir um caso como exemplo, você tem que ter certeza de que ninguém vai identificar aquele indivíduo ou aquela situação que você está relatando. Né? Então, isso é muito particular de cada situação. Se é um atendimento clínico, se você está contando numa cidade, é ideal que a pessoa não seja daquele lugar. Obviamente que você vai mudar o nome, mudar a idade. Obviamente que você não vai contar nenhum detalhe, por exemplo, essa pessoa era um homem de 30 anos, que o nome começava com L, ele morava sozinho com a mãe. Então, assim, né? Isso é uma muito coisa específico. Muitos detalhes, a gente vê isso acontecer demais. As pessoas abrirem detalhes desnecessários só para, às vezes, tentar humanizar essa pessoa que está sendo relatada ali. Quando, na verdade, a proteção ao sigilo é muito mais importante do que isso, né? Porque o que a gente conta no consultório é demais para... É uma exposição grande demais para qualquer detalhe escapar. Teve todo esse caos no Brasil diante da Qual deles? famosa cura gay. Tal. Ai, que meu Deus. O que me assusta, que eu já falei sobre isso no outro vídeo, não vou nem entrar muito nessa questão, mas assim, eu acompanho, né, a página do CFP no Facebook. E aí ele tava, o CFP, muito, né, seriamente, de maneira muito sensata, se posicionou contra tudo isso, né, porque é um absurdo e tal. E aí você vai ler os comentários dos psicólogos, porque eu acredito que a maioria ali é psicólogo, que uma pessoa leiga não vai seguir a página do CFP, mas vamos colocar que a maioria seja psicólogo. É de assustar. É de assustar a quantidade. E eu fico, assim, como que o CFP tem controle, ou o CRP da região, não sei, da prática desses profissionais, assim, porque assim, se a gente tem um CFP que dita lá as diretrizes do nosso trabalho, como a gente vai trabalhar, tem o código de ética, e a gente não concorda com aquilo, entende o que eu tô querendo dizer? Eu não sei o que eu tô querendo dizer, mas eu acho... Não, eu entendo, mas é por isso que quem lidera o conselho são as chapas eleitas pelos profissionais, que elas defendem certos valores específicos.
Se a chapa está eleita, é porque a maior parte dos profissionais concorda com isso que está sendo colocado. E aí o CRP, o Conselho Federal, os conselhos regionais, eles estão lá principalmente para defender a cientificidade da psicologia. A psicologia tem que ficar como uma ciência. Sim, já foi uma luta tão grande para conquistar o espaço dentro da ciência. Tanto que é tão nova a nossa profissão, né? Mas é realmente isso. Tem esse tipo de discussão e muitos profissionais vão na internet e falam. E como que as pessoas fazem para se defender disso? Elas têm que procurar um profissional que saiba do trabalho que ele está fazendo, né? Então, por exemplo, tem legiões de profissionais que estão se juntando, como, por exemplo, ligando uma religião específica à psicologia, né? Então, se você é, por exemplo, um bandista e psicólogo, você não vai se identificar dessas duas maneiras num cartão de visita, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Sim. Mesmo porque fere o código de ética mesmo, né? No código de ética tá bem claro, assim, eu não lembro exatamente como tá, mas diz que é proibido, fica vedado ao psicólogo colocar suas crenças pessoais, né, na prática. Na hora que a gente está atuando como psicólogo, a gente está atuando como um cientista. A gente precisa usar o que a ciência, o que os estudos científicos nos dizem para aplicar o nosso conhecimento. Se perder isso, o que vai sobrar na psicologia? A concepção de cada um. A psicologia já é cheia de preconceitos, né? As pessoas, eu digo, em relação à psicologia. Sim, a psicologia sofre muito preconceito, senso comum, né? Aquela coisa, você é só louco que faz terapia. E assim, é muito importante as denúncias nesse tipo de caso. Então, se tem um profissional divulgando uma prática que a ciência não diz que ele é capaz de fazer, ele não pode divulgar essa prática dizendo ser psicólogo. Não pode falar, sou psicólogo e eu faço isso aqui. Não, é uma coisa ou a outra. A psicologia tem que estar fora desse tipo de prática. E é isso que o conselho defende, é isso que o conselho fiscaliza. Então, por exemplo, às vezes a gente vê... Por que o psicólogo, por exemplo, não pode divulgar o preço do atendimento dele assim? Tipo, atendimento R$50. Fazer promoção, saldão. 50% off. Peixe urbano de atendimento. E tem muito processo por causa disso, porque acaba virando um comércio. Claro que a gente trabalha, a gente tem que receber pelo nosso trabalho, mas é uma atenção à saúde, você não pode fazer um feirão disso. Se você vê alguma prática que soa estranha, ligue no conselho, se informe sobre isso, veja se você está achando estranho à toa ou se realmente está estranho, porque é o conselho que tem que saber. É o conselho que fiscaliza, é o conselho que orienta, é o conselho que dá sanção pública, que dá multa, que tira carteirinha, né? Que vai controlar esses profissionais para deixar a psicologia como uma ciência, proteger isso. Essa é a ideia. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o telefone lá do Conselho Regional de Psicologia aqui de Rio Preto e o endereço também, porque se alguém quiser ir pessoalmente conversar, os profissionais estão lá disponíveis. Tirar dúvidas, questões de sigilo e tudo mais. E no conselho tem muito material bacana para ser lido. Tem manuais de técnicas de psicologia no serviço público, nos CAPs, nos CRAS, nos CREAS. Tem muito material interessante. Todo esse material está na internet, disponível gratuitamente para psicólogos, não psicólogos. Quem quiser acessar para saber, psicologia nos casos de abuso infantil. Tem um manual para isso. Você pode ler esse manual lá no site do Conselho, no Conselho Federal, no Conselho Regional. Então é interessante mesmo as pessoas tentarem se aproximar desse conselho de classe, que é obrigatório para os psicólogos estarem filiados para que eles possam exercer psicologia no Brasil. Então esse conselho não está lá só para cobrar o valor, ele está devolvendo um serviço. E as pessoas precisam usar esse serviço muito mais do que elas usam hoje. Muito obrigada por ter participado do vídeo, por ter aceitado me recebido aqui nessa clínica linda. Obrigada, fiquei muito feliz. Que bom. Gente, é isso. Se vocês tiverem mais dúvidas sobre CRP, CFP, sobre psicologia e afins, deixa nos comentários, curte a página no Facebook, manda inbox, enfim, estamos à disposição. Não se esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar se puder, eu agradeço. É isso, valeu gente, beijo!